Bom, pessoal, começando aqui então a trabalhar no nosso Flexim já ativado, né? Aqui você pode ver que a nossa versão já está ativa, com a licença instalada. Eu vou clicar aqui em novo modelo. Na hora que eu clico em novo modelo, ele vai aparecer aqui para mim de novo as unidades do sistema internacional. Você vai ver que o nosso modelo começa às 8 horas da manhã e esse é um dos requisitos, né, para a gente ter uma simulação a eventos discretos. A gente tem aqui um relógio acontecendo, né, uma simulação estática, né, igual tem lá no Monte Carlo. Eu vou colocar OK e a gente vai abrir a nossa tela inicial aqui. Esse é o local, né, onde eu vou colocar o layout, onde eu vou colocar os nossos recursos, as pessoas que vão executar esses recursos, né, ou objetos que vão executar esses recursos. Então, essa é a página, é a parte inicial do nosso software. Para começar um processo, eu tenho que começar sempre com uma fonte inicial, né? Alguma coisa que traz a matéria-prima ou que, de certa forma, dá início ao nosso processo. E aí, para a gente aqui, no software, a gente chama isso de source. Então, eu clico aqui em source, ou eu arrasto para cá, com o botão esquerdo, né? Ou eu posso pegar e clicar no source e clicar aqui no nosso chão de fábrica, né? Vamos assim dizer. Na hora que eu coloco o source aqui, então, se eu pegar com o scroll do mouse, eu posso dar um zoom in para frente e um zoom out para trás. Vou dar um zoom in aqui para a gente entender um pouco melhor desse modelo, né, desse elemento. Se você ver, o meu mouse ainda está com o elemento selecionado. Então, se eu não apertar um ESC aqui, ele vai criar outro source, tá vendo? E ele cria mais sources até eu apertar o ESC. Então, eu apertei o ESC aqui, agora ele está com o cursor normal. Como eu vou precisar de um source, só clico com o botão esquerdo do mouse nos outros sources e aperto Delete. Ele vai deletando os outros sources, tá bom? Então, lembrando que o source é a nossa entrada no sistema, né? Quando eu clico com o botão esquerdo do mouse, fora do elemento, eu consigo arrastar a tela, né? Quando eu clico com o botão direito do mouse, eu faço a rotação da tela. Quando eu faço a rotação, pode ser que eu perca um pouco a referência. E aí eu posso clicar de novo com o botão direito, eu vou em View, e eu coloco Reset View. Na hora que eu coloco Reset View, ele vai dar essa vista 2D aqui do nosso sistema. Várias pessoas preferem trabalhar dessa forma. Eu acho que funciona bem também, mas aí vai a critério de vocês. Então, se você quiser dar uma inclinada de novo, é só clicar com o botão direito do mouse e aí você vai colocando a angulação. Precisou voltar para a tela 2D, clica com o botão direito de novo, View, Reset View. Bom, todo processo ele tem um início, né? Ele tem uma fonte, um source, e todo processo também tem um fim, que é o sync. Aí, de novo, ou eu clico no chão de fábrica, né? No nosso layout aqui, ou eu posso clicar no sync e arrastar até o nosso dashboard aqui. Como eu preciso de um sync só, clico com o botão esquerdo, delete, e aí eu tenho o meu sync aqui. Source e sync não são nomenclaturas ideais para a gente trabalhar, então a gente pode colocar, renomear esse objeto, né? Como é que eu faço isso? Clico com o botão esquerdo no objeto, e aí aqui do lado direito eu tenho várias propriedades desse objeto aqui, ó. E uma delas é o nome dele aqui em cima. Nesse objeto eu vou colocar o nome dele de entrada. Entrada. E clico fora. Na hora que eu cliquei fora, né, você pode ver que ele já atualizou aqui, ó. Então, preciso alterar alguma propriedade desse objeto, eu venho, clico com o botão esquerdo e já vai aparecer aqui para mim, né, aqui do lado direito. Ou eu posso dar
2 cliques, e aí ele vai aparecer aqui todas as propriedades desse objeto, assim como apareceram lá do lado direito. Então, clico no mais, eu expando, clico no menos, eu volto. Clico no mais, eu expando, no menos eu volto, e assim por diante. Assim como a gente renomeou a entrada, a gente pode renomear a saída também. Clico no botão esquerdo, vou lá em cima no nome, seleciono, coloco saída. Vou colocar saída sem acento, evitar usar caractere especial, né? Esse é um desafio aqui do modelo. Não, às vezes atrapalha a gente quando a gente for chamar essas funções ou modelos novamente. Outra coisa também que eu posso fazer para ajudar na organização do modelo, eu posso alinhar os objetos, né? De forma a ficar visualmente mais agradável. Então, eu posso colocar aqui, ó, como 10 no eixo X, 10 foi muito. Colocar 1 no eixo X, 0 no eixo Y e 0 no eixo Z. Então, aqui eu já tenho ele alinhado aqui com a minha origem, né? Esse mais aqui é a origem do modelo. Vou fazer a mesma coisa para a saída. Aí aqui está no 9.13, vou colocar no 10. O Y está no menos 0,73, eu vou colocar no 0. Pode ver que eles estão alinhados agora. Não estou conseguindo enxergar direito. Posso arrastar o meu layout usando o botão esquerdo do mouse, ou eu posso dar o zoom in, o zoom out, para a gente conseguir enquadrar melhor na tela aqui, o que for mais fácil de visualizar. Bom, outra coisa que a gente pode fazer também é adicionar um processo dentro do nosso processo, né, da nossa linha. E aí eu clico aqui em Processor, ele vai aparecer para mim aqui já nessa versão, vai aparecer algumas sugestões de bibliotecas de processadores, né, de processos que a gente pode ter no nosso sistema. E aí aqui no nosso caso eu vou clicar no Classic mesmo, para a gente poder adicionar aqui no nosso sistema. Então, ó, você vê que como eu cliquei no Processor e cliquei aqui no Layout, ele ficou selecionado ainda o objeto. Então, se eu não apertar o ESC, ele vai adicionando outros processors, tá vendo? Não é o caso, eu quero um processor só. Então, eu vou deletando os outros. Assim como a entrada e a saída, eu posso alinhar eles também. Aí aqui eu posso colocar no eixo X5, no eixo Y0, no eixo Z0 também. Ficou muito alinhado, vou colocar no 5,50 talvez. 5.5. Aí ele fica mais ou menos alinhado aqui com a entrada e a saída. Chamar de processor também não é uma coisa muito normal para a gente. Então eu venho aqui e renomeio como processo. Bom, outra coisa que a gente pode ter também, e que normalmente acontece nas linhas de produção, né, nos processos que a gente vai encontrar, são estoques, tanto intermediários, iniciais, finais. E o estoque para a gente aqui é esse queue. Eu vou clicar nele e vou adicionar um estoque inicial. Como eu cliquei no layout de novo, ele fica selecionado, eu preciso apertar ESC, senão eu vou adicionando um monte de estoques aqui. Alinhei ele aqui com o processo e com a entrada. E vou renomeá-lo como estoque inicial. Bom, aqui eu tenho os objetos, mas até agora não aconteceu nada com o nosso modelo. Por quê? Porque eu preciso fazer as conexões de fluxo. Então, para eu conectar o fluxo, eu tenho a opção de usar a tecla A do teclado, ou eu posso clicar aqui em cima, se você ver tem um azinho aqui, ó,
ele chama de Connect Objects, e aí são as conexões de fluxo, tá bom? Então, vou clicar aqui com o A. Importante também. Quando a gente está falando da conexão de fluxo, é importante que as conexões aconteçam na ordem que elas precisam, que o fluxo deve acontecer. Aqui no nosso caso, o fluxo vai acontecer da entrada para o estoque inicial, depois do estoque inicial para o processo, depois do processo para a saída. Aí eu solto o A, você vai ver que eu não faço mais ligações. Tá vendo? Então, pessoal, depois que eu fiz as ligações de fluxo, eu posso vir aqui e apertar o Run, e aí a gente vai começar a ver o nosso processo acontecer. Caixa passou. Passar de novo. Se você olhar aqui, ó, a gente tem o relógio rodando, tá vendo? E de acordo com o processo. Você pode ver que ele vem aqui para o estoque inicial, aí depois ele é processado e vai para a saída. Se eu quiser, eu posso fazer um step aqui, ó, e aí eu vou de próximo evento a próximo evento. Então, vou apertando o step, ele vai indo de próximo evento, né? Posso apertar um stop para eu ver como é que tá. E aí eu posso clicar numa caixa dessa, a gente vai ver as propriedades dela aqui. Tem template, tem as propriedades dela aqui, que nós vamos ver mais para frente. Posso clicar no stop também e ver, ó, eu tenho quanto tenho aqui, tem o máximo que já foi armazenado, tem várias informações sobre isso. No processo também eu vou ter, né, ó, quanto está sendo usado do processo, quanto está sendo ansioso. Na saída também eu já tenho aqui quantas caixas já saíram do processo. Se eu apertar Run, continua da onde ele estava, continua executando o processo, né? Eu posso apertar Stop e Reset, que aí ele vai recomeçar todo o processo de novo. Então eu vou ter aqui zero informações, tá vendo? Não tem mais estatísticas porque já resetou. Então, tanto na saída, entrada, todas essas atividades aqui, zero. Bom, se a gente continuar, esse processo ele pode ser operado, né, executado por um operador. Então eu tenho aqui algumas sugestões de operador, né? Posso pegar qualquer uma, cliquei nele, com o botão esquerdo, clico com o botão esquerdo aqui próximo do processo para deixar o operador bem próximo da onde ele vai executar. Eu aperto o ESC e aí eu clico no operador com o botão esquerdo, eu começo a renomear o nome dele, né? Então, posso pôr operador. E assim como a gente tinha as ligações de fluxo, que a gente usava a letra A para realizar aqui, o operador, ele é uma ligação de referência. Ele não se conecta no fluxo de operação, mas ele passa a operar o processor que vai executar o processo aqui determinado. Para fazer as relações de referência, eu uso a letra S. Então, clico no operador e clico no processor. Aí agora eu tenho uma relação de referência. Bom, pessoal, continuando aqui então, depois que a gente fez a ligação do operador com o processor, a gente pode dar um run de novo. E aí, quando eu começo a ver o processo acontecendo, né, eu começo a ver que, por exemplo, tem poucas caixas aqui no estoque inicial. Se eu quiser, eu posso dar um stop, um set. E aí eu venho aqui eu olho para o meu processor e eu vejo que o process time dele aqui, ó, é de 10 segundos. Se eu olhar para a minha entrada, eu começo a ver que eu tenho um tipo de entrada que ele tem uma exponencial que tem algumas características aqui. Então, ele não é mais um processo de a cada 10 segundos chega uma caixa, né?
Então, por isso que em algum momento você pode ver que acumula algumas caixas aqui no estoque inicial, porque ele é essa curva exponencial aí com essas características. Se eu quiser ver acumular mais caixas, por exemplo, eu posso vir aqui no Process Time, diminuir e aumentar para 100 segundos, desculpa. Se eu aumento para 100 segundos, o meu tempo de processo ele fica maior do que a entrada exponencial que eu tenho lá da minha matéria-prima. Então, quando eu apertar o Run aqui, eu vou dar um Reset Run, você vai ver que mais matéria-prima vai chegar, mas o tempo de processo ele é muito maior. Então, a ideia é que comece a acumular aqui no estoque inicial as caixas que vão chegando. Tá bom? Então, por isso também a importância do estoque inicial, e a gente vai discutindo isso ao longo dos modelos que nós fomos executando. Tá bom? Apertei Stop. Você consegue ver as caixas aqui, você consegue ter informações sobre ela, né? Daqui a pouco nós vamos começar a caracterizar essas caixas. Se eu apertar um Reset, então, tenho aqui um processo todo reiniciado. Então, pessoal, isso aqui é uma ideia inicial que a gente tem para vocês começarem a executar, se familiarizar com o Flexim. A gente tem aqui outros executores, tá vendo? A gente tem outros transportes, e aí aqui a gente pode ter desde caminhão, aqui, desculpa, ó, task executor. A gente tem os AGVs, tem trucks, airplanes, ships, trains. Operadores, a gente tem outras opções. O transporter aqui é a empilhadeira, mas também dá para alterar com as bibliotecas. Tem os elevadores, robôs, né? Vários tipos aqui. Aqui mais para frente a gente vai ver também, está relacionado com o caminho que esses transportes vão executar, ou algum caminho específico que acontece dentro do processo, né, dentro da fábrica. Não vamos mexer com todas essas propriedades aqui, né, com todos esses objetos, essas funções aqui do library, mas várias delas nós vamos trabalhar com os modelos que nós estamos propondo aqui. Outra oportunidade importante é a gente olhar para o Toolbox. E aí, se a gente olhar para o Toolbox e clicar aqui no mais, nós vamos ter várias outras funções também. A gente pode adicionar listas, né? Global Lists, que são listas que vão determinar os fluxos de entrada de matéria-prima, qualquer coisa que você já tenha mapeado no seu processo, que você já sabe um comportamento que ele tenha, você pode trazer para cá, para esse item. Você tem estatísticas, né, dos processos que você pode avaliar e fazer um dashboard. As manutenções, paradas, aqui em conectividade, você pode conectar planilhas de Excel, SQL, agentes a gente não vai trabalhar. O que mais? Timetable, que são características da jornada de trabalho ou do processo em si dentro dos turnos da empresa, que você pode utilizar também. Tem muita coisa aqui no Toolbox que nós vamos trabalhar e trazer para vocês aí de funções. Ainda na execução, né, da simulação, quando eu aperto o Run, ele vai acontecer, tem um Run Speed aqui, tá vendo? Vai acontecer numa velocidade que a gente determinar. Posso aumentar essa velocidade, e aí essa execução fica muito rápida, né? Ou eu posso ir diminuindo, e aí a gente pode acompanhar alguma característica do processo de acordo com o que foi estratégico para nós. Tá bom? Stop, reset, volto para a parte inicial. E para esse primeiro overview, eu acho que essas são as informações que são importantes. Nós vamos trabalhando mais ao longo dos modelos, né? E encontro vocês em breve.